no livro de Levítico, capítulo 18, versos 1 a 5. Levítico, capítulo 18, versos 1 a 5. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem reverentemente o que diz a palavra de Deus. Aguardar que todos abram. Assim diz a santa e autoritativa palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumpri-os, o homem viverá por eles. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Oremos mais uma vez. Deus Santo, teu livro está aberto, a tua palavra foi lida. Aplique ao nosso coração agora, com poder e graça, no meio do teu povo, ecoe a tua palavra no mais profundo do nosso ser e endireite os nossos caminhos. Em nome de Cristo, amém. Queridos ouvintes, amigos, irmãos, o livro de Levítico, ele serve como manual cultico do povo de Israel. Nesse momento da história, o povo está ali diante do Monte Sinai, quando Moisés recebe as tábuas da lei. Lembrem, o povo estava no Egito, escravizado, no meio de uma nação ímpia, e o Senhor poderosamente tira o povo da casa da servidão. Tanto é que em Êxodo capítulo 20, o prefácio dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então o Senhor tira aquele povo daquela terra estranha, e no Monte Sinai ele passa para aquela nação leis morais, leis civis e leis cerimoniais. As leis morais, elas têm um caráter perpétuo, elas valem ainda para hoje, e elas valem para sempre. As leis civis são as constituições, como existem nos países. O Brasil tem a sua Constituição, e assim Israel também tinha a sua Constituição, obviamente derivada dessa lei moral, mas algumas leis que não se aplicam mais à nossa realidade em muitos casos, embora os princípios ainda nos falem hoje. E as leis cerimoniais, no que diz respeito à manutenção do templo, do tabernáculo, a forma de ofertar, a forma de levar um holocausto, a forma cultica do sacrifício, a forma como o sacerdote se portaria, como que ele manusearia tudo aquilo. Essas leis cerimoniais, todas elas se cumpriram em Cristo, elas apontam para a redenção que temos em Cristo. E mais do que isso, o Senhor orientou como que o tabernáculo deveria ser construído, deu as medidas do tabernáculo em todos os detalhes. Então, nesse momento, o povo de Israel está ali, um povo formado, com uma lei a ser seguida, e como que ele deveria se portar, como que esse povo deveria se portar no meio da terra para a qual eles estavam caminhando, que era que é a Canaã, terra da peregrinação de Abraão. Portanto, temos a nação instituída. Como viver? Temos a igreja instituída. Como viver? Quando eu disser Israel, coloque na sua cabeça, igreja. Porque a igreja de Cristo hoje, no Antigo Testamento, era Israel.
E Israel hoje é a igreja. Então Moisés instrui Israel acerca das práticas ilegítimas vinculadas ao sexo e à família. Dê uma corrida com seus olhos no capítulo 18, todo ele, rapidamente, e você vai verificar que nesse capítulo fala contra o incesto, dos versos 6 ao verso 20, casamento entre parentes, sacrifícios de crianças, no versículo 21, o homossexualismo, no versículo 22, e a bestialidade, a prática de sexo com animais. Você vai encontrar isso no versículo 23. Irmãos, esse texto se encaixa perfeitamente na sociedade atual, que abandonou os padrões de Deus, relativizou a verdade e colocou a vontade acima da obediência. Sempre nas nossas vidas, nas nossas decisões, a gente está diante desse dilema: obedecer ou fazer a minha vontade? Nem sempre vontade e obediência estão juntas. Mas entre as duas, nesse conflito, nesse dilema, sempre a obediência tem que prevalecer sobre a sua vontade. A gente deve sacrificar a nossa vontade em nome da obediência. E hoje o que nós vemos numa sociedade não existe padrão de obediência. Cada um busca aquilo que é melhor para si. Cada um busca os seus desejos e as suas vontades. Cada um é governado por isso. Se há alguma lei que me impede de fazer a minha vontade, jogue fora essa lei. Se há alguma lei que me impede de fazer aquilo que eu quero, jogue fora essa lei. Infelizmente, nós vemos isso acontecer de maneira muito subjetiva, e muitos maus psicólogos, que não têm padrões cristãos, que diz: olha, você deve fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Religião é uma opressão, que não te deixa fazer nada. E Freud já falava isso, que a religião era má, porque oprimia o ser humano. Tadinho do ser humano, ele não pode ser oprimido. Esse ser tão bonitinho, que nasce sem pecado. Mentira! Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores, nós nascemos na desgraça, porque os nossos primeiros pais, ou nosso primeiro pai, Adão, caiu. E toda geração que dele vem é geração pecadora, geração inclinada a não seguir a obediência, mas a seguir as suas vontades, porque o nosso pai fez isso diante daquela árvore. Vontade de comer, obedecer. O que vai prevalecer? A vontade dele prevaleceu, e por isso nós pagamos caro até hoje. Por isso nós sofremos até hoje, quando a vontade reina no lugar da obediência. E o final sempre é muito ruim. Todas as vezes que nós queremos alimentar os nossos desejos, e colocamos isso acima do sacrifício, acima da obediência, no final é caminho de morte. Por outro lado, irmãos, é importante que nós entendamos que há um padrão de verdade, há um padrão norteador da sociedade, há um padrão de certo e errado. E esse padrão de certo e errado, queira o homem ou não, deriva de Deus. O mal existe no mundo e o mal prova a existência de Deus. Porque se Deus não existisse, também não haveria mal, porque Ele é o padrão de toda bondade. Mal é justamente quando nós desobedecemos a Deus. Quando há um padrão não respeitado, o mal se manifesta. E nós precisamos entender que é natureza de Deus, é da natureza de Deus legislar. E é da natureza do homem estar debaixo de lei. Não há como fugir disso. Os homens tentam, mas não conseguem. Mas o legislador, que é Deus, exige não apenas obediência externa,
ele requer obediência interna, ele exige o coração. Imagine que nós tenhamos ao redor de nós cercas de arame farpado, para te impedir que você saia de um determinado lugar e vá até outro. E essa cerca te mantém ali, mesmo que muitas vezes a sua vontade te impela a ultrapassar aquela cerca, você não faz, você não consegue, porque você está cercado. Ok, dentro desse cenário, é melhor a pessoa viver naquele lugar onde ela deve viver, cercado, do que fora onde há morte. Mas a melhor situação é quando, mesmo não havendo cerca, nós permaneçamos onde Deus quer que nós fiquemos. Mesmo sem haver cerca. Isso é virtuoso. Irmãos, Cristo veio e tirou todas as cercas, jogou a cerca fora. Cristo nos chamou à liberdade. Não estamos mais presos a usos e costumes. Não estamos mais obrigados a obedecer pontos da lei cerimonial. Isso é uma bênção. Isso é uma maldição. Isso é uma bênção sobre o povo de Deus. Isso é uma maldição sobre aqueles que não são de Deus. Em Gálatas 5,13 está escrito assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, ou seja, jogou as cercas fora. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não use o fato de você não ter mais cercas para ir onde você pensa bem ir. Não são todos lugares bons. Tudo pode até ser lícito, mas nem tudo convém. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, servis um ao outro em amor. Liberdade para servir. Liberdade para amar. Infelizmente, vivemos numa época do politicamente correto. Na verdade, já passou dessa época. Agora já estamos pensando que talvez eles não estejam tão errados assim. Para daqui a pouco, esse é o padrão aceitável na sociedade. É exatamente isso que eles querem: o incesto, prática de bestialidade, homossexualismo, sacrifícios de crianças, o aborto. Está nesse momento, nesse tempo, na corte máxima desse país, o julgamento da legalização de aborto, do sacrifício de crianças no ventre materno. Qual é a diferença, meus irmãos, dessa nação que Deus estava se referindo, do Egito, que estava atrás, de Canaã, que estava à frente, da nossa nação de hoje, dos nossos dias? Qual a diferença dessa nação que Deus vomitou? Veja aí no versículo 28, que Deus vomitou da terra para a nossa nação. Crianças são sacrificadas todos os dias aos montões nos ventres de suas mães. O que mais falta acontecer? É importante que nós entendamos que o adultério, os pecados sexuais, refletem a idolatria do coração dos homens. Vou repetir: o adultério, os pecados sexuais, refletem a idolatria do coração do homem. Pense comigo: monogamia, monoteísmo; poligamia, politeísmo; um único Deus, um único marido; muitos deuses, muitos maridos. Esse é um padrão estabelecido pela religião. Deus não aceita rivais.
A Bíblia associa a relação entre Cristo e a igreja com o marido e a esposa. Israel e o Senhor é a mesma estrutura. Todas as vezes que Israel sai para buscar comida, bebida, sustento em outro que não é o Criador, eles estão praticando adultério. E a idolatria, no nível mais baixo, é manifestada como punição de Deus. Os homens que trocam a glória de Deus por coisas deste mundo têm como punição, uma delas, homem com homem, mulher com mulher. Punição do Senhor. Se afogar nos seus próprios prazeres. Morrerem afogados como narcisistas, em busca dos próprios desejos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos livre de copiar o que esse povo faz, para que não terminemos no mesmo lugar onde eles terminam. Tendo feito a contextualização desse texto, vamos, verso a verso, buscar entender o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Primeiro versículo, Levítico 18, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés. Note, disse mais o Senhor a Moisés. O Senhor diz tudo o que é suficiente. Não precisamos buscar em outro lugar. O Senhor diz tudo o que é suficiente. E aqui está o que é suficiente para as nossas vidas. O Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor está falando esta noite com você. O Senhor fala. Gostaria de ler uma citação do Nathan Wilson, que ele diz algo muito interessante. Ele diz que os meus quarks, o que são quarks? A menor partícula existente de um átomo, né? Os meus quarks ficam onde estão por serem obedientes. Obedientes a quê? A palavra de Deus, que determina que eles estejam onde eles têm que estar. Eles receberam a ordem de uma voz que não pode ser desobedecida. Para os Berkeley, os budistas e muitas variedades de hinduísmo, o mundo é uma miragem, um truque de ilusão. Ele pode parecer material, da forma que a fumaça interage com os espelhos, mas não é. O mundo é mágica de verdade. Escolha uma carta. Chute uma pedra. Não há truques aqui. Não se trata de um cenário. Não há coelhos brancos escondidos. A mágica é real. E eu fico boquiaberto no palco por causa disso. Eu sou real. Sou pesado. Sou matéria. Corte-me e sangrarei. Mas não sou feito de nada. E se o mágico, o poeta, a palavra, se o cantor parasse sua voz, eu simplesmente deixaria de existir. Nós somos feitos de palavra, nós somos feitos da voz de um Deus que fala, e porque Ele fala, nós existimos. Penso, logo existo. Errado. O Senhor fala, logo existo. Isso é o certo. Tolice é deslocar o esteio da nossa existência, da voz de Deus para os nossos pensamentos. E o que o mundo moderno faz é isso, meus irmãos, deslocam o esteio da nossa existência, da voz do Criador a quem eu devo obedecer, para os nossos próprios pensamentos. Adão, quando escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele escolheu então a ser governado pelo seu pensamento, ao invés de ser governado pela palavra do Criador. Isso se manifesta até hoje. Até hoje os homens seguem comendo da fruta proibida, de se pautar no seu próprio conhecimento, deixando a palavra de Deus de lado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas o Senhor fala, e Ele tem mais a falar conosco nessa noite,
versículo 2. Veja aí comigo o que diz o segundo versículo dessa perícope separada para esta noite. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós vimos aqui a linguagem do pacto, que nós muito bem aprendemos no nosso último encontro da fé reformada. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o teu Deus. Ele é o seu dono, ou o dono do seu povo, duas vezes, como Criador e como Redentor. Ele é o Senhor e nós somos o seu povo. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Deus. E nós vivemos de acordo com os seus preceitos. Não com os nossos preceitos, nem com os preceitos do mundo, mas com os seus preceitos. A lei de Deus é dada com base no que Deus é, mostra o caráter de Deus e aquilo que nós devemos imitar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa imagem que ficou corrompida e estragada na queda, mas o Senhor fala, e o Senhor nos permite nos reaproximarmos dEle e imitá-lo no seu caráter, na sua conduta, e sermos um povo chamado de cristãos, povo de Deus, porque agimos em conformidade ao Deus que servimos. O que Deus é, determina o que nós somos e o que faremos. Vou repetir. O que Deus é, determina o que nós somos e o que nós faremos. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Todas as leis de Deus contribuem para a saúde e para a felicidade. Intelecto, destreza física, riqueza, aprendizado, tudo, absolutamente tudo, foi tornado inútil pela fraqueza moral. Não se incline às seduções do mundo, meu irmão. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso nos lembra a tábua da lei, o prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus é ciumento, Ele exige exclusividade, Ele se ira de ciúme santo contra aqueles que o traem, contra aqueles que buscam satisfação, alegria, deleite, intelecto, vontade, aprendizado, riqueza fora dele. Vamos avançar para o versículo 3. Acompanhe, por favor, comigo. Assim está dito: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Queridos, observem, por favor, essa expressão que está aí no texto: não fazer, não andar. Não fazer, não andar. Não fareis, não andeis. Não fareis segundo as obras do Egito, que está lá atrás, onde vocês habitaram, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, que está lá adiante, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. A referência não está nem antes, nem depois. A referência está onde? A referência está acima, a referência está no alto. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas de cima. Nós precisamos, irmãos, andar por sobre este mundo, aplicar aquela expressão que muitos gostam de usar, principalmente no meio pentecostal, cavalgar por sobre os montes. Estar acima desse mundo, acima da mentalidade caída deste mundo. Qual o estatuto que nós vamos seguir? O povo de Deus precisava ter um cuidado rigoroso para não reter as relíquias das idolatrias do Egito, onde haviam habitado, e nem de receber a infecção das idolatrias de Canaã, para onde agora iam. Nós sabemos o que aconteceu.
Nós sabemos o final dessa história. Nós sabemos que o povo de Deus foi para Canaã, que o povo de Deus não cumpriu o que ele mandou, que Deus mandou matar tudo, inclusive crianças. Aí, nossa, mas vai matar a criancinha? Sim, porque essa criancinha cresceu e virou um monstro. Essa criancinha cresceu, casou com o seu filho e levou o seu filho para o mau caminho. Porque essa criancinha virou um adulto que levou o seu filho a pecar e a adorar deuses falsos, Baal. Vejam, irmãos, de novo, casamentos misturados, que eram proibidos, levaram o povo de Deus à idolatria, e esse povo foi extirpado daquela terra, esse povo foi mandado para o exílio do cativeiro babilônico, esse povo foi disperso, esse povo foi vomitado da terra. Não é seguro tomar os homens como nossos padrões de comportamento, não é seguro ficarmos seguindo os coaches dessa vida, aquelas autoridades de Instagram, aqueles pensamentos falaciosos, bonitos, mas falaciosos, enquanto nós temos nas nossas casas a palavra de vida, a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Qual estatuto nós vamos seguir? Quais preceitos nós vamos obedecer? Egípcios e cananeus eram igualmente impróprios para serem seguidos. Aquele povo saiu do Egito, onde eles praticavam aquelas abominações. Aquele povo estava entrando em Canaã, onde praticam as abominações. Aquele povo não vai praticar nem o que o Egito praticava, nem o que o Canaã pratica. Nós não podemos praticar o que os nossos antepassados praticavam, e nem o que a geração de amanhã vai praticar. Nós não podemos andar na moda, nós não podemos seguir o fluxo deste mundo, nós temos que ser contraculturais. Vocês vão fazer o que eu mando, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, eu governo, não existe outra autoridade sobre vocês, é a minha palavra a autoridade, o meu ensinamento que é autoridade. Não somos guiados por valores da cultura, somos guiados pela palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade do homem, para lá, experimentar a vontade de Deus. Nós precisamos ter um inconformismo com este mundo, irmãos. Inconformismo no sentido de não entrar na forma, de não ter o mesmo sotaque, de não ter as mesmas vestimentas, de não ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes. A essência do mundanismo é a conformidade inquestionável com o padrão de nossos vizinhos. Você questiona o meio que você vive, se o que é feito lá está correto? Sua sala de aula, seu escritório de trabalho, a sua própria casa, a sua própria família? Ou você é daqueles que pensa que a voz do povo é a voz de Deus, o que a multidão faz, o que a maioria está fazendo, eu estou fechado com a maioria. Deixou de ser errado. Irmãos, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Leis vão e vêm, mas a palavra de Deus permanece. Aquilo que lá atrás era errado e hoje é certo de acordo com as leis dos homens, não teve nenhuma variação em conformidade à palavra de Deus. O que é errado permanece errado e sempre vai ser errado. Pela palavra de Deus, autoritativa, inerrante, casamento de homem com homem sempre vai ser errado, por mais que os homens a legalizem. Casamento de mulher com mulher sempre vai ser errado, por mais que os homens a legalizem. Sexo antes do casamento sempre vai ser errado, por mais que os homens a legalizem.
É errado. O Senhor disse: querem ser mais sábios do que o Senhor? Será que tem alguém que pensa que é mais inteligente do que Deus? Essa é a sugestão da serpente a todo momento. A sagacidade do diabo. Não, não é bem assim não. Está escrito assim, mas não é bem isso não. De deturpar a palavra, para que a obediência fique para lá, e a sua vontade pecaminosa te leve para a morte. João escreveu: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Temos aqui uma nítida oposição. Amor ao mundo, amor a Deus. Quem ama o mundo, não ama Deus. Quem ama Deus, não ama o mundo. Vejam que interessante, meus irmãos. Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, algumas vezes, a expressão tu, porém. Vejam, 2 Timóteo capítulo 13, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tu, porém, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o mundo faz diversas coisas erradas. O mundo legaliza o que é ilegal em conformidade à palavra de Deus. O mundo acha legal essas perversidades. O mundo vê vídeo que não pode ver, vê filme que não pode ver. Tu, porém, não faça isso. Tu, porém, não é do mundo. Tu, porém, deve obediência a um Deus. Interessante que essa expressão também aparece no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 12, verso 3. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que maravilha, meus irmãos, aquele que perseverar até o fim neste caminho, herdará a coroa da vida. Muitos desistem, muitos ficam para trás. Tu, porém, não seja daqueles que retrocedem. Tu, porém, seja daquele que lança a mão no arado e anda sempre para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. O povo de Deus tem um grande desafio: viver em retidão numa sociedade como essa. Mas não nos esqueçamos, meus irmãos, de que a fonte de todo pecado é o nosso coração. A nossa vontade não pode reinar. O mundo coloca a sua vontade como Deus. Tu, porém, deve escravizar a sua vontade. Vejamos agora o verso 4. Levítico capítulo 18, verso 4. Vejam o que está escrito aí. Fazeis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Lembram que eu disse para vocês guardarem a expressão fazei, não fazer, não andar, no versículo 3? Agora no versículo 4, aparece a mesma expressão de novo, só que de maneira positiva. Olha, vocês não vão fazer isso, vocês não vão andar neste caminho, mas vocês vão fazer isso e vocês vão andar nesse caminho. Deus fala, meus irmãos. Deus fala. Fazei, andai, qual padrão seguir? O que imitar, se não podemos copiar as condutas dos povos vizinhos?
Tudo bem, eu sei que eu não posso fazer o que o Egito faz, eu sei que eu não posso fazer o que Canaã faz, mas o que eu posso fazer? Quem que eu posso imitar? Qual o padrão que nós vamos seguir? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Há um caminho aberto, Deus não nos deixa desorientados na escuridão. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, o mundo jaz no maligno, eu sei, os tempos são confusos, eu sei que você passa todos os dias por dilemas, eu sei que muitas vezes você acaba cedendo para não ficar ali mal com os seus amigos, eu sei, não é fácil, mas há uma orientação divina para você seguir. Existe uma lâmpada para iluminar essa escuridão. E o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É usar a nossa lâmpada. Lei e estatuto apontam para Cristo, que os cumpriu perfeitamente. Por isso, meus irmãos, nós precisamos seguir a Cristo, já que nós, por nós mesmos, não temos condições de cumprir a lei. Não faríamos diferente do que os povos vizinhos fazem. Por isso nós precisamos seguir a Cristo, que perfeitamente cumpriu tudo isso, e nos deixou um modelo e um exemplo a ser imitado. Em Lucas 9:23, o próprio mestre disse assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vejam, Cristo é o modelo, ir após Ele. Ele foi na frente e nos mostrou como caminhar. Nós devemos nos esquecer de qualquer modelo antes surgido. Joga tudo isso fora. Qualquer referencial que você tenha que não seja Cristo, jogue fora. Nós precisamos morrer para o mundo. Nós precisamos ter um sacrifício diário das nossas vontades. E mais uma vez o versículo 4 termina, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lembrem-se disso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não sirva outros deuses. Não sirva este mundo. Por fim, último versículo, versículo 5. Assim está escrito. Acompanhem comigo, por favor. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Note, existem coisas que devem ser jogadas fora. O que você tem que precisa ser jogado fora? Lá em casa tem um monte de coisa, eu sei que se eu abrir as gavetas lá, vai ter um monte de negócio que está lá só ocupando espaço para jogar fora. Agora, e na gaveta da sua mente? Na gaveta do seu coração? O que tem para você jogar fora? Muitas coisas precisam ser jogadas fora. As referências deste mundo, o modelo dos povos vizinhos, o costume, algumas séries da Netflix, alguns filmes, algumas fotos, para jogar fora. Mas existem outras coisas que devem ser bem guardadas, e muito bem guardadas. O que guardar? O que devemos guardar? O salmista guardava a palavra. Salmo 119:11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guarda no coração as tuas palavras. Salomão, o sábio Salomão, ele guardava o mandamento, ele guardava a lei. Lá em Provérbios capítulo 7, verso 2, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Veja, há algo que a gente guarda melhor do que a menina dos nossos olhos. Um simples vento, a gente já fecha as pálpebras e a gente protege de maneira tão bem cuidada. E Salomão diz, a minha lei como a menina dos teus olhos, guarda os meus mandamentos e
vive. Aparentemente, Salomão tinha em mente esse versículo 5 de Levítico, quando ele escreveu esse provérbio, porque diz: os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Vejam, obediência, vida. Desobediência, morte. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. O contrário também é verdade. Desprezando-os, o homem será morto por eles. Meus irmãos, não se esqueçam disso. Há um caminho para a morte, há um caminho para a vida. O homem pensou em aumentar o seu poder, provando frutas proibidas, mas ele perdeu a vida. Perdeu a vida. O salário do pecado é a morte. E ele só recuperou sua vida na porção em que retornou à obediência. É aquilo que nós tentamos ensinar para os nossos filhos diariamente, que a melhor coisa que eles podem fazer é obedecer. Porque quem obedece, colhe os melhores frutos dessa terra. Mas tem um problema. Eu já disse aqui, nós não conseguimos obedecer perfeitamente. Vez ou outra a gente tropeça, vez ou outra a gente falha. Nenhum de nós consegue cumprir à risca os mandamentos. E isso não é desculpa para que não tentemos com todas as nossas forças até o último dia. Mas é um fato, nós não conseguimos. Então, como faremos? Como faremos diante dessa situação? Irmãos, uma boa notícia. Há boas novas. O Deus do pacto graciosamente providenciou uma forma maravilhosa dessa lei, está dentro de você. Dessa lei perfeitamente cumprida está no seu interior. E sabe quando que isso acontece? Isso acontece quando nós comemos o corpo de Cristo. Quando nós nos achegamos à mesa e ceiamos, e quando nós ceiamos, nós estamos rememorando aquele que cumpriu perfeitamente essa lei, e aquele que, quando nós nos alimentamos do seu corpo, é como se nós perfeitamente tivéssemos cumprido aquela lei. Ele não apenas morreu por nós, meus irmãos, mas ele viveu por nós uma vida de obediência, atribuindo a nós a obediência dele. Nós não conseguimos, mas ele conseguiu por nós. E por isso nós podemos nos alegrar, nós podemos entender que quando nós de Cristo nos alimentamos, resta-nos então somente fazer uma coisa: viver toda a nossa vida por Ele, para a glória dEle, por meio dEle. É isso que nós precisamos entender nesse texto. Esse texto aponta para Cristo, o amado das nossas almas, aquele que eu não devo trair, que eu não traia Cristo me adulterando com este mundo. Vejam que interessante, se essa linguagem ela é tão clara pelo evangelista João, que ele disse assim, João 6,57, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Final deste versículo principalmente. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta de Cristo, meus irmãos, se você bebe de Cristo, você deve viver para Ele. Porque o alimento que te dá energia, que faz o seu coração pulsar, é Ele. A voz que faz o seu coração continuar batendo do jeito que está batendo hoje, é a voz dEle. Quando Ele parar de cantar, o seu coração vai parar de bater. Se Ele faz o meu coração bater, eu tenho que viver por Ele. Eu não posso desperdiçar essa energia que Ele me deu com as coisas deste mundo. Meus irmãos, se acharmos que nos satisfaremos mais em usufruir do que é bom, sem prestar contas a Deus,
Deixaremos que as coisas secundárias tomem o lugar da primária. Tomaremos a mímica como realidade, a placa de trânsito como destino, o trailer como filme, ou a criação como criador. Não há nada debaixo do sol que satisfaça o homem. Não vale a pena. Viva a vida verdadeira e abundante, só em Cristo. Como diz em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele está o deleite das nossas vidas, nele está a plena satisfação do nosso ser. Não há necessidade de buscarmos isso fora da cerca da sua lei, por mais que essa cerca não esteja mais em volta de nós. Não há mais necessidade. Para concluir, meus irmãos, como podemos ver Deus nesse texto? Nós vemos aqui o Deus da aliança, o Deus que prepara o povo, o Deus que aponta o caminho, o Deus que mostra o que é bom. E como que nós vemos o homem nesse texto? Nós vemos o homem inclinado a imitar as coisas erradas, a ir na direção oposta à apontada por Deus. E a pergunta que nos resta fazer é: o que você mais faz é aquilo que está guardado na sua mente? O que tem aí? O que tem guardado na sua mente? O que você já colocou para dentro, que de repente não deveria ter colocado? Quais cacuetes dos povos vizinhos você já copiou? Crianças, não é tudo que está no desenho que é certo, muito pelo contrário, muitos desenhos são formas diabólicas de levá-los para o mau caminho. Crianças, não pode imitar o que o coleguinha de futebol faz, colega de sala faz. As crianças que servem a Deus devem obedecer o Deus da aliança. Quais imagens você tem na sua mente? Está cheio de quê aí? De coisas das redes sociais? Ou é da palavra de Deus, a tal ponto que a gente possa afirmar que você tem a mente de Cristo? Oh, meus irmãos, essa palavra nos envergonha, porque sabemos o tanto que temos tropeçado, mas há esperança. Há esperança para quem pratica tais coisas. Há esperança para quem comete adultério. Há esperança para quem vive escravizado em seus próprios prazeres. Como a sociedade pode ser transformada? Para uma sociedade ser transformada, ela precisa mudar de Senhor. O texto que nós lemos começa com: eu sou o Senhor teu Deus. Por 3 vezes essa expressão foi repetida. Quem é o teu Senhor? Quem te governa? É o teu prazer, a tua vontade, ou é o Deus da palavra? Quem é que tem autoridade sobre você? Com que lente que você vê esse mundo? Quem que te ensina? Se não for Deus, é o teu coração, é o mundo que é o seu mestre. Nossa vida, meus irmãos, não pode se associar com aquilo que Deus vomitará dessa terra. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Todo o livro de Levítico é pautado nesse princípio. Sejam lavados no sangue do Cordeiro e se acheguem à presença de Deus. Leiamos juntos o versículo 30 desse capítulo 18 para concluirmos. Levítico capítulo 18, versículo 30. Leiamos. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis
que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, que não confundamos os valores do teu reino com os valores deste mundo. Tornemo-nos, Senhor, um povo santo, um povo separado. Só o Senhor pode fazer isso de nós, fazer-nos santo, porque tu és santo. Ajude-nos, Senhor, a não copiar este mundo. Ajude-nos a nos alimentar de ti e a viver por ti, para ti. Ajude-nos, Senhor, a tomar a nossa cruz e diariamente sacrificar as nossas vontades e a não usarmos a liberdade que o Senhor nos deu para dar ocasião à carne. Ajude-nos, Senhor, a sermos um povo separado, um povo que serve Cristo Jesus, o amado das nossas almas. Nós oramos, Pai amado, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.